qualidade de transmissão. Ok, vamos lá. Seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, que honra participar desse momento tão especial. Obrigada, estão dizendo aqui que estamos bonitas. Muito obrigada aí pela presença, né? A ideia é que a gente venha a estar compartilhando as nossas experiências, né? Dentro da mentoria. A mentoria é uma mentoria expansiva de trabalhar não somente, né, a questão profissional, como também as questões relacionadas a, a pessoa em si, né, a transformação. E a Daiane, nesse período, ela foi nos revelando tantos indicativos de progresso, de transformação, que eu falei, não, eu quero ter um depoimento ao vivo com você, e ela topou, né? E a ideia é essa, porque o nosso método, ele é o método que eu dei um nome carinhoso, né, construído pela minha vida, de tudo que aconteceu comigo e o quanto que eu fui evoluindo ao longo da minha carreira, nesses 30 anos. E eu não encontrei outro título, outro nome, a não ser a palavra chamada Efatá. O que é Efatá, né? Efatá é um termo que não tem uma tradução específica para cada idioma, mas para todos os idiomas é uma palavra só, abre-te. E o que quer dizer esse abre-te? Abre-te para novas possibilidades. Quantas vezes a gente fica numa cegueira tão grande na carreira, não que nós não saibamos sair daquela situação, mas nos deparamos com tantas dificuldades, e as dificuldades elas têm tendência a nos cegar. E quando a gente encontra um caminho de luz, um caminho que há outras possibilidades, é só nós abrirmos para essas possibilidades. E a Daiane se abriu para essas novas possibilidades. E por isso, né, eu a convidei e eu quero passar a palavra para ela. Eu vou tentar ver se eu consigo tirar aqui as transcrições para que vocês vejam o rostinho dela melhor aqui. Desativar comentários. Pronto. Olha aí, agora, né? Nesse momento, você pode estar, né, enviando a sua pergunta, que eu aqui na caixinha de pergunta, que eu vou estar tendo esse acesso, vou estar olhando, mas eu vou tirar, né, as transcrições para que a Daiane seja vista assim, com toda a beleza que ela tem. Ah, Daiane, Cláudia. me conta para mim o que foi essa mentoria, o que essa mentoria tem se representado, esse andar conjunto, de andar em unidade, né, com Cláudia Fontes e todo o nosso time, né, de transformação. O que tem sido isso para você? Conta para nós a sua história e como que é que você chegou nessa, nesse caminho que você está construindo agora, que está assim, é, deixando todos nós impressionados como tudo tem mudado na sua vida de uma maneira tão rápida. Bom, assim, primeiro, assim, a experiência, né? Muitos profissionais não concordam que o psicólogo tem que aprender, mas eu compreendo que quando a gente sai da graduação de psicologia, né? E aí eu concluo em 2013, 2014, quando a gente sai da graduação, a gente sai com uma rica bagagem teórica, né? Mas a gente não sai preparada para a ação, né? Para transformar aqueles pensamentos, aquelas mentalidades em ato, que é o que a gente transforma, digamos assim, na construção da psicoterapia, né? No SAD clínico. Então, a mentoria, ela acaba tendo esse papel singular, unida a essa experiência, onde desde 2014 até hoje, eu tenho perseverado no caminho como psicóloga clínica. Eu fiz uma especialização na psicologia aplicada à educação, fiz uma capacitação, uma formação clínica em gestalterapia, né, que me dá essa base para ser de fato uma psicoterapeuta, né, e produzir essa diferença,
na clínica, mas ainda sentia que faltava algo, porque embora eu tivesse um bom conhecimento, ainda pouco, né? Mas um bom conhecimento, né? Bons livros estudados, ótimos professores, ótimos supervisores, né? Psicoterapeutas também que me acompanharam nesse trajeto desde a faculdade, né? Porque é um pré-requisito. Mas eu senti que faltava algo porque ainda não tinha aquela segurança de fato caminhar como um meio de vida, né? Era muito, eu tinha uma grande amiga minha que falava assim, Daiane é meio que a Madre Teresa de Calcutá. Eu disse, que história é essa? Né? Mas se referindo àquela ideia, né, de ter esse desejo que você falava aí no vídeo, né? Agora há pouco eu estava vendo seu story, esse desejo de salvar, esse desejo de fazer pelo outro. E depois eu fui vendo que isso era meu, eram minhas construções a priori, mas que isso ainda não é um fazer inteiro, né, psicoterápico. E aí a mentoria, ela me abre, como o próprio método da Cláudia traz. Ela abre-me para essas possibilidades de intervenção, onde eu não me fecho mais em algumas valores, né, a priori, ou até mesmo no conteúdo estudado até então, né? Mas eu me abro, eu não sou a psicóloga gestalterapeuta, eu sou a psicóloga clínica, né? Eu não sou a psicóloga que defende uma bandeira X ou Y, porque aqui ainda, né, no interior do Ceará, a gente ainda tem muito isso. Né? Eu sou da abordagem análise do comportamento, o outro diz, eu sou psicanalista, né? O que está em alta psicanálise. E o outro fala, não, mas a gestalterapia que produz essa diferença. Aí o outro vem e diz, não, mas aí o Carl Rogers já fala isso, e enfim. Né? E ainda tem isso, eu não sei aí, Cláudia, mas aqui ainda tem muito isso. Essa ideia de quem é o clínico que vai, de fato, produzir uma diferença, né, na vida do consulente. E aí eu entendi que não existe isso. Eu sou a psicóloga capacitada para pensar. E aí ontem, né? Eu não posso deixar de frisar, ontem era o aniversário da Laura Pels, né? Que também é participante dessa construção da gestalterapia com o Fritz Perls, o Paul Goodman, né? E aí ela trazia que o psicoterapeuta ele é holístico. Como assim? Ele tem esse olhar amplo para o todo, né? Ele tem essa capacidade de dialogar com várias verdades, né? Com vários saberes. A gente não tem a psicologia, a gente tem psicologias, né? E se a gente for pegar o campo antropológico da psicologia social, quantas coisas, né, que, por exemplo, não faz parte da minha realidade local, mas eu posso estar atendendo uma pessoa que faz parte daquela realidade, daquela cultura local ou familiar. Então, eu preciso ter essa visão holística para que eu possa entender... né? Não somente num ângulo só, mas em vários... É como se fosse um diamante. O diamante, ele tem ângulos de vários pontos. Então, às vezes, eu vejo o psicólogo como um diamante mesmo. Por isso que eu gosto de chamar meus psi-autoridade. Porque, para mim, que diamante é autoridade. Porque quando você olha em vários... Opa, peraí, eu estou aqui. Eu sou especialista em TCC, mas sou apaixonada pela Gestalt. Sou uma estudiosa profunda, não tive a oportunidade de especializar, mas desde do Jorge Ponciano, de Brasília, da CEUB, sabe que ele sempre propagou a ideia da gestalterapia. Quem foi aluna do Chiquinho, né, que era um grande defensor da psicoterapia ampla, daquele momento que você fala assim, gente, a pessoa é muito complexa para você limitar ela numa única abordagem. Então, quantas vezes, mesmo dentro da TCC, aquele paciente não se adaptava com a TCC, com o método da TCC, e eu precisava gerar transformação, eu precisava gerar resultados naquela vida. Aí eu ia lá, visitava a logoterapia, pegava uma abordagem, uma técnica da logo que deu super certo naquele caso, ou então na rogeriana, e isso vai me trazendo possibilidades, vai me dizendo assim, uau, eu sou livre. Eu tenho sim um comando, uma base, um chão, para não dizer assim, eu estou aí em qualquer coisa. Não, não estou em qualquer coisa. Naturalmente, eu sou uma TCC, cognitivo-comportamental. Em todos até o meu modo de falar, o meu modo de agir, é no meu DNA o TCC.
Mas, com certeza, um DNA, ele tem sua amplitude, porque o DNA, ele vai se adaptar no coração, ele vai se adaptar no cérebro, ele vai se adaptar em vários comandos de cada órgão, né? Então, ele não é E, especificamente afinal de um. contas, qual é o psicólogo que não é um analista do comportamento? Só se Sim, for o que não não é tem como. clínico. Só se for o que é só professor. Porque ele vai só replicar a teoria e vai defender isso, a tese dele, e acabou-se. Mas se ele for clínico, Perfeito, de Daiane, fato, ele tiver porque essa visão clínica em todos os espaços que se faz psicologia no mundo, onde tem gente, né? Onde tem dificuldade, onde tem problema, onde tem desafio, onde tem algo acontecendo, tem psicologia. Então, qual psicólogo no mundo que não é analista do comportamento? Talvez essa seja a pergunta, né? Ah, não, você é TCC? Né? Você é um terapeuta da análise do comportamento? Sou. Mas qual a sua abordagem Gestalt? Ah, não, então não funciona. Mas você não conhece, né? Então, assim, e aí a gente acaba estudando tudo, né? A gente estuda tudo, porque a gente e vê na que faculdade a foi vida assim, né? humana não é psiquiatria. Se fosse psiquiatria, que é só olhar sintoma, sinal, prescrever medicação e classificar o sujeito, então era mais fácil, Pronto, né? exato. A gente não está olhando dessa forma. Então, cada ser humano, sei lá, você atende 100 pessoas esquizofrênicas. Esses 100 esquizofrênicos têm um método específico de intervir. Ele tem uma história de vida diferente. Ele tem uma base, uma raiz diferente. Então, como é que eu posso intervir? Só porque ele é esquizofrênico, eu vou aplicar o método X porque funcionou para os outros 50 que eu já atendi antes. E não é assim. Exatamente. Então, Então, todo exatamente. terapeuta, ele é um analista do comportamento. Talvez não de base no sentido teórico, mas ele é um analista do comportamento, sim. E aqui a gente comete erros também, principalmente quando eu comecei, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Eu terminei muito novinha, sei lá, 22 anos, por aí. E fui direto para a clínica, porque eu sou dessas, atrevida. Tipo, fui a vida toda estudando e eu sabia que eu queria estar em espaços de promoção de saúde. Eu sabia que o campo organizacional eu nunca tive o mínimo interesse, porque era muito metódico, assim, no meu ver, leigo. E eu queria estar em contato com o sujeito, com a pessoa humana, e produzir essa diferença que a minha prática traz essa autoridade, né? Então, a mentoria com a Cláudia, ela fez olhar para relembrar todos esses fatores e dizer, olha só, você está caminhando só atendendo por plano de saúde e não está bancando tua vida, tua família, teus objetivos. E a tua profissão é muito rica, tu tens essa autoridade. Então, a Cláudia ela agiu não só como aquele livrinho de autoajuda, não, né? Não é motivação, não. Não foi motivação, não. Motivação eu já tinha. Ferramentas eu tinha, só que eu não sabia como colocar em ato, né? Eu não sabia transformar tudo que eu tinha ali de bagagem e dizer assim, pronto, agora é isso. Eu vou correr esse risco. Eu vou me desafiar a Se sair abrir para do caminhos, né? plano de saúde do médico, que não me traz retorno algum, e ir para um lugar que é, beleza, e agora? Estou partindo do zero, estou recomeçando depois de tantos anos, mas agora entendendo que o meu fazer clínica tem um valor tremendo e eu preciso valorizar meu serviço. Como? Passando a atender particular, me desafiando. E aconteceu, né? E você Aconteceu. pensando que não ia conseguir, que ninguém ia aparecer, ou então que até o próprio conveniado, né, não ia aceitar, mas conhecendo a sua autoridade e entendendo o que você fez na vida deles ainda em plano, em convênio, muitos deles não quiseram, mas muitos vieram assim com alegria para o particular e trouxe para você toda uma liberdade, né, que você nunca tinha tido antes, com a sua Sim. família, com a sua filha, né, de conviver com ela, né? Quer mudar o mundo? Olhe para sua casa, né? E aí a gente focando tanto em encher a agenda de paciente Unimed, né? Porque eu nunca fui profissional da Unimed, mas eu estava em espaços clínicos que tinham essa parceria e, portanto, atendia, né? Abria a agenda E para encher a atendimentos agenda, né? Unimed, E enche. né? E foi E uma enche a rica agenda. experiência. Enche a E agenda, lota. sim. Lota, Né? né? O meu, eu até teve uma época de uma mentoria que eu cheguei para dar e que eu já trabalhei muitos anos, eu atendi quase que todos os planos de saúde, porque a clínica que eu trabalhava
ela prestava para todos os planos de saúde. E às vezes eu falava assim, gente, não tem época vazia. Janeiro a janeiro, convênio tem, entendeu? E é assim, eu lembro que eu tinha uma lista de mais de 300 pessoas de espera, de espera. Mas me dava um desespero quando eu olhava aquela lista enorme e eu falava, gente, mas não tem um particular aqui, não é possível. E minha maior Aí a gente dificuldade... ficava caçando pelo menos um planinho que pagasse melhor do que aquele que a gente estava. Verdade. Nossa, gente. Né? Mas como é que você, por exemplo, vamos supor que você está num plano que está pagando ali R$16. Aquela vida que está com você é mais importante do que os R$16. Mas Sim. Apareceu alguém interessado que o plano pagava R$50, digamos assim. E eu, nossa, eu tenho que dar um jeito de melhorar isso aqui para pegar aquele ali. Olha o desespero. Mas aí, claro que eu não ia fazer isso, porque mesmo, gente, eu estando com o convênio, ganhando pouquinho, a minha entrega não diminuía, não era diferente da entrega que eu fazia com o particular, de maneira nenhuma, né? Mas era uma aflição saber que o meu repasse do convênio tinha um monte de glosa, e eu falava, gente, mas eu entreguei direitinho, por que eles glosam, sabe? Então, assim, né, eu vi até esses dias um psicólogo falando a ditadura dos convênios. Eu achei até pesado, mas eu achei que é certo também, porque eles falam assim, esse tanto e pronto, acabou. Se vocês quiserem, não tem outro. Se vocês quiserem atender, é 20 conto, é 16 conto por consulta. Sendo que você só vai receber daqui 90 dias aquela consulta. E assim, não estou criticando o plano de saúde, porque se a gente for pensar como proprietária de uma clínica, né, como gestora de uma unidade de saúde privada, a gente vê que, de fato, eles têm um retorno muito importante e eles têm um papel muito importante na saúde. Só que, assim, para o paciente, ele acaba sendo muito bem assistido, se você for ser paciente do plano de saúde. Mas o profissional de psicologia específico, porque aí eu tenho propriedade de falar, os demais eu não tenho, né? Não tem esse retorno, não tem a menor significância. É só mais alguém que vai lucrar com isso e que vai fazer essa empresa crescer. Só que o profissional, ele é valorizado e reconhecido pelo próprio consulente, porque aí ele vai passando seu nome para outras pessoas. Né? Então, é difícil você chegar a ser vista numa sociedade assim, maior, como a Cláudia já tem esse lugar com mais de 30 anos de prática. Então, é muito difícil, com 11 anos, com 10 anos, você ser vista assim, amplamente, sei lá, a nível mundial, atendendo aí até pessoas que estão no exterior, porque você está presa numa agenda que te consome, né? Eu estava atendendo de segunda a sábado, de segunda a sexta, só Unimed, e sábado, alguns particulares online, que eu já tinha desde o início da pandemia. Que, inclusive, na época, eu clinicava em outro espaço, eles eram consulentes Unimed, só que tinham condições financeiras e quiseram permanecer comigo, e aí a gente continuou nesse trajeto particular online. Né? Mas só que e os que não podem, né? E os que não podem pagar, eles ficavam presos a uma realidade que aí é isso que eu ia falar. A minha maior dificuldade é atender um paciente em 30 minutos. Uma dificuldade minha, eu tô confessando aqui. Não, mas todos nós, porque como quem faz eu vou atender, sério, né, porque tem questões que dá certo, tem outras que não. Como eu vou atender um paciente com crise, sei lá, ansiosa, com ideação suicida, em 30 minutos, se ele chega numa sessão calado, cabisbaixo, não tem muito assim o que dialogar, ele só sabe que a vida não tem sentido e que ele quer morrer. E aí eu em 30 minutos você consegue, e quero fazer uma mágica, tipo assim, deusa, em 30 minutos. Não existe. Gente, até você abrir, às vezes, aquele paciente, sei lá, para ele chorar a sessão toda, que já alivia algo, não é tão fácil assim. Né? Então, eu sempre questionei. Aí eu já atendi pelo SUS, no espaço clínico 3 anos, já atendi particular, em clínicas que tinha médico, fono, físio, já atendi em algumas cidades aqui da região, né? Estou aqui na cidade de Barbalha, no interior do Ceará, mas já atendi em Juazeiro, em Crato e Brejo Santo, que é a minha cidade local, natal, né?
a 1 hora daqui. E o que é que a gente vê? Brejo Santo funciona muito particular. Funciona, mas são poucos. São poucos. Uhum. E a maioria tem aqueles tabus, porque é a cidade é muito pequena, então diz, não, o santo de casa não obra milagre, vamos lá para o Juazeiro. Chega no Juazeiro, tá lá a seção Unimed, profissionais que às vezes não têm qualificação nenhuma para fazer clínica, mas estão fazendo clínica porque o plano me assegura uma agenda cheia. Então, se Assegura limita, mesmo. assegura mesmo, porque, gente, eu não sei antes da pandemia, Aquela mas ideia, né? O sentimento depois até foi rico, muita porque você procura. fala. Aquela ideia, né? O sentimento é até rico, digamos assim. Rico. Porque você, poxa, você está com a agenda lotada. Não tem aquela ideia assim de que você não tem, entendeu? E aí a gente também começa a gerar um outro, em paralelo, uma crença de que só convênio vai encher a agenda. O particular nunca vai encher a agenda. Então aí a gente entra numa outra vertente. E quando você começa a abrir para novas possibilidades, para saber que você é uma profissional de autoridade, de respeito, que você impacta vidas e que tem pessoas que não têm convênio, gente. Tem muita gente que não tem convênio. Existe sim uma grande camada de conveniados, mas nós também temos uma camada de não conveniados. E que você precisa criar formas para que ele venha até o consultório e trate com você. E aí você vai começando a entender que o mundo, cada um tem o seu momento. Tem um filme que eu amo, gosto de passar geralmente para os meus... Logo quando a pessoa entra no consultório, eu falo, olha, assista o filme O Poder Além da Vida. Esse filme, ele fala muito do aqui e agora. Ele traz uma coisa muito interessante, que cada um tem um momento. A Dai tem um momento diferente do meu momento. E você que está assistindo, está num momento diferente do que nós estamos vivendo. E o fato de que nós estamos vivendo em momentos diferentes não exclui ou como é que fala? Não desvalida o seu momento. Às vezes você fala assim, poxa, ela conseguiu, eu não estou conseguindo. Nossa, ela está assim, eu não estou assim. Gente, a vida é de momentos e a gente precisa administrar o momento. Porque esse momento logo vai virar passado. Mas existe um futuro momento pronto para você, daqui a pouquinho está chegando. Então, o que você tem que administrar é o seu momento da vida. E aí é o ponto. Analise se esse momento é verdadeiramente o momento que você precisa estar. Ou se você não está, porque está todo mundo dizendo que é só assim que funciona. Às vezes eu entrava no grupo de psicólogos, ou então talvez até mesmo com reuniões de colegas, e a fala era uma só. Eu falei, gente, existe uma fala diferente. Vamos começar a buscar possibilidades. Não, não tem jeito, ninguém paga, ninguém acerta, ninguém gosta, ninguém, tudo, jamais são palavras muito amplas. Vamos nichar, vamos buscar mais, vamos mergulhar os detalhes. Né? Não é porque uma pessoa não pode pagar, isso não existe. Tem pessoas desempregadas que fazem terapia porque um outro resolveu pagar para ele. Você está precisando e eu vou te pagar. Quantas vezes já teve empresários que me procurou para pagar terapia para os funcionários dele, como aquele Cornélio lá da Bíblia que procurou Jesus para salvar o seu servo, né? Então, toda vez que você pensa que você não tem possibilidade, existe alguém procurando uma possibilidade. Você é a possibilidade de alguém. Você já prestou atenção nisso? Você é a possibilidade de alguém. Você é a resposta de alguém. Esses dias eu estava na mentoria com as meninas, e aí uma delas disse assim, nossa, tem hora que parece que a pessoa parece que está contando comigo. Parece que ela quer que eu sou a resposta. E eu brinquei e falei assim, você é. Ela mesmo. Você é a resposta. Olha, igual a Daiane falou, nós fomos formados, nós somos cientistas do comportamento. Independente da nossa abordagem, nós analisamos comportamento. Nós somos habilitados no comportamento. Nós somos guardiões da saúde mental. O médico, ele prescreve um medicamento para equilibrar a química, mas o entendimento, o processo, toda a contextualização daquela pessoa é o psicólogo que tem condições de orquestrar.
qual é os instrumentos que estão desafinados na cabeça da pessoa. Eu até brinco, olha, você é uma mestra, você é uma maestra. E nós aqui somos, olha, vamos aprender. Pode falar. Interessante. Você é uma maestra na vida do outro, né? Não é aquele que dá respostas, mas é aquele que vai na raiz do problema, né? Onde é que está o nó, onde é que está a dor, a ferida, né? Onde é que está o pior, digamos assim, a miséria daquele ser humano. E a gente tem acesso a isso através das sessões psicoterápicas, que o psiquiatra não tem acesso a isso. Então, hoje, aqui na região do Cariri, o que é que está acontecendo? Pelo menos, assim, minhas colegas, de fato, que são amigas minhas e partilham o fazer clínica, né? E minha experiência ao longo desses quase 11 anos, o que é que eu entendi? Eu entendi que o psiquiatra, por mais top que ele seja, ele espera a nossa voz. Ele espera o nosso relatório para poder fechar ou não o CID. Né, fechar ou não um diagnóstico, porque nós temos de fato uma autoridade diagnóstica na vida desse ser humano. E eu percebi isso, Dai, quando às vezes os colegas, até colega neuro, eu mandava por neuropsicólogo, porque hoje eu não faço mais testagem, né? Então eu não trabalho mais com avaliação de teste, já trabalhei muitos anos, hoje eu não aguento nem ver crivo, né? Eu até brinco, né, gente? Precisamos de curar disso, né? Então, assim, a minha avaliação é clínica, totalmente clínica, e eu ensino as minhas mentorandas na avaliação clínica. Mas chegou no momento que a dúvida continua e persevera, encaminha para um psiquiatra, né, se você achar que é necessário, ou então encaminha para o neuropsicólogo para que ele possa fazer toda a testagem. E a maioria deles eu já mandava, olha, minhas suspeitas é X, A, B e Z. E eles falavam, Cláudia, eu gosto porque quando você manda a suspeita, eu já vou no foco daquilo que você está falando. E teve uma vez que eu não mandei, ela falou assim, você não mandou? Eu falei, não, porque eu não tenho. Eu quero que você me manda para mim, porque o negócio é muito confuso. Então, gente, admitir a nossa vulnerabilidade, fazer parceria, andar juntos. E quantas vezes o psiquiatra falava assim, Cláudia, eu estou mandando para tu, faz uma avaliação, análise aí, porque para que eu possa alinhar esse medicamento. Isso é muito lindo, você andar junto com os guardiões da saúde mental. Eu não entendo como profissionais da saúde mental, são os guardiões, protetores da saúde mental. Porque hoje o que mais se tem é degradação da saúde mental. Entendeu? Seja a mídia, seja o mundo tóxico que nós vivemos, o mundo egoísta, as pessoas elas não estão sabendo mais quem são elas e quem elas têm que ser para agradar todo mundo. Então, isso está dificultando a sua verdade, a sua essência. A maioria das pessoas que chegam no consultório, eu nem sei quem eu sou, eu não sei nem para que eu quero. Isso é assim, é quase que um clichê no consultório. Eu não sei quem eu sou. E a gente fica assim, é difícil mesmo, porque o mundo hoje está trazendo tantas máscaras, entendeu? Olha, agora é a máscara do sorriso, agora é a máscara do Instagram, agora é a máscara a máscara disso, a máscara da riqueza. Olha a máscara do sucesso. Você não tem a máscara do sucesso? Uau, você tá fora. Não? Então, assim, é aquela ideia, tô dentro ou tô fora do jogo, de acordo com a máscara. E a moda agora é quem não é visto, né, não é procurado. E aí, muitas vezes, o que é muito visto não faz nada. Não faz. Não tem experiência, não tem qualificação, mas é visto. E aí vem pra gente, e vem pra gente, e a gente vê que quantos anos de terapia? Eu tenho 10 anos de terapia, já passei pelo doutor tal, lá na capital X, já passei por fulano de tal, eu digo, foi, nossa, e tá lá os outdoors e tudo mais, né? E o cara é top, só que assim, chega pra gente e diz, tá, passou desse tanto de ano, entrou com o mesmo problema e saiu com o mesmo problema, não evoluiu quase nada. Que prática clínica é essa? E aí, no meu início, eu também me vi de alguma forma impotente e errante quando eu vi que eu não tinha experiência alguma. Né? E eu comecei atendendo, eu me lembro que eu me formei dia 1º de agosto de 2014, eu colei grau, né, na Unileão, em Juazeiro do Norte. A época era Faculdade Leão Sampaio, hoje é universidade. Né? E lá eu cheia de expectativa, eita, eu vou fazer clínica, eu sempre quis isso, né? Vamos para lá.
Só que assim, sem nenhuma especialização. Eu estava começando uma especialização na URCA e Crato, né? Que era a psicologia aplicada à educação. Eu, opa, tem instrumentos aqui, tem ferramentas valiosas para atender o infanto juvenil. Vou começar por aqui. Beleza. Conseguia produzir uma diferença porque a clínica infanto-juvenil é muito o diálogo com a família, às vezes é intervenções muito precisas na família, às vezes a família não aceita aquilo e muda de terapeuta, mas lá na frente vão entender que aquela frustração, que aquele tapa na cara é o que de fato produzia mudança no quadro clínico daquele filho, né? E aí eu também cometia erros, porque tinha coisas que eu não queria falar para não desagradar o bichinho, para não chocar aqueles pais, né? Então eu errei muito. E o erro... Como é que eu vou dizer isso pro pai, que ele está completamente errado, que o desvio do menino aqui comportamental, se o pai reforça isso aqui e não reforçar isso, ele vai obter êxito. E o pai dizendo, não, mas esse menino tem TDAH. E a professora da escola, esse menino tem TDAH. E aí, quando eu ia ver, esse pai não participa da vida desse menino. Não tinha nada de TDAH, né? Não tem nada de TDAH, ele precisava de contato, essa inquietação era uma busca por afeto, por atenção, por colo mesmo de pai. Né? Por a mãe dizer, filho, eu parei tudo, tô aqui, vou te banhar, vamos comer um sorvete junto. E a mãe tava lá querendo ganhar dinheiro e o pai querendo ganhar dinheiro. E a babá criando esse menino com o celular na mão na TV. Aí diz o menino tem TDAH, o menino é autista, né? E aí eu tinha uma colega que eu me lembro na época que era analista do comportamento. E ela é destaque realmente na análise do comportamento. Mas ela olhava para a minha prática clínica que tudo ela classificava. Ou era TDAH ou era autismo. E eu dizia, poxa vida, eu acho que eu não estou sabendo o que é autismo. Realmente eu preciso me qualificar, me empresta teu livro. Né? E aí eu fui ver que a arte terapia eu estava alcançando. E aí ela me colocava para baixo, né? Porque ela dizia, poxa, você não é capaz de atender autismo. Não é teu campo atender autismo. Só que eu já vinha com paciente há 3 anos, sei lá, um adolescente que cresceu comigo, hoje é um adulto, já fez sua faculdade, ele é autista, ele continua comigo. E tá feliz. E por que e tá feliz? Todo sábado eu atendo ele. Mas ele é um profissional com nível superior. E como lembra assim? Que eu falei o ambiente que a gente tem que viver é aquele ambiente que nos joga para cima. Porque tem ambiente, sim, que chega para nós e fala, não, você não pode, você não deve, você não... E a psicoterapia, e a galera da psicologia tem muito disso. Principalmente os colegas que têm, às vezes, até mais, assim, fez muitas pós, fez muito isso, fez muito aquilo. E aí eles olham você e falam assim, gente, na minha concepção, eu pensava assim, eu formei com 22, 23 anos, igual você. Eu falava, gente, essa é a minha profissão. É o que eu sei fazer. E eu lembro que eu não tive aquela sede de... Eu queria ser clínica, sempre quis. Mas eu me achava mais sequelada do que os pacientes. Falei, gente, eu não vou dar conta. Não vai ter estudo, não vai ter capacitação que vai conseguir, porque a minha cabeça é muito... Eu preciso ampliar isso. E aí, com a carência, né, com muitas limitações de recurso financeiro, eu fui para a área de RH. E trabalhei muitos anos em RH, muitas empresas, aprendi um outro ângulo da vida. Depois eu fui para escolas, depois eu fui para clínicas de dependente químico. Então eu sempre ficava nesse mundo. Aí quando eu comecei a ir para a parte da clínica, eu já estava, né, com a TCC, eu falava assim, eu já era aquela pessoa que falava assim, eu preciso trazer resultado. Então, eu comecei com a própria breve, a psicoterapia breve. Então, como eu não tinha ideia de trabalhar muito no profundo, eu queria trabalhar temáticas. Então, eu trabalhei, qual é? Medo. Medo de quê? Então, eu fazia exatamente aquele pacote de 10, 12 encontros fechado para trabalhar apenas uma temática. Se a temática não foi resolvida, eu fazia uma renovação para mais X tempo até resolver aquela temática. E hoje, eu praticamente, por mais que eu não estou mais dentro desse quadro, desse plano, mas eu acabo indo para a temática. O que é que está apertando o seu coração? O que é que está incomodando? Porque aquilo que está incomodando é aquilo que vai estar aberto para eu mexer. Tem coisas que incomodam, mas ele não está aberto para mexer e nem preparado para mexer.
Então, a gente tem que saber ter esse discernimento. E quanto mais nós temos um entendimento de quem somos e do papel que nós representamos na vida daquela pessoa, mais nós vamos conseguir mexer os botões que precisa ser mexido. Né? Igual quando você está ali numa... como é que fala? Tem um momento que ai, meu Deus. Quando você está na mesa de som, não tem lá na igreja, não tem a mesa de som, né? Então, a pessoa, então, até mesmo no evento, tem o cara que fica multimídia que ele cuida. Tem microfone que ele abaixa o som e tem microfone que ele aumenta o som. Tem algumas coisas que ele faz análise ali de sintonia, conexão, nanana. Então, e nós somos mais ou menos esse DJ. Nós somos esse DJ que mexe nesses botões mentais. Tem alguns que a gente vai ter que dar uma adormecida nele, porque não está na hora de mexer com ele. Tem outros que tá... outro, né? Isso, né? E essa metodologia, o objetivo é exatamente isso, é abrir o entendimento. Por que EFATA, Cláudia? Eu botei nesse negócio no dia que eu estava assistindo The Chosen, e nesse dia foi o dia do surdo, quando Jesus teve um encontro com o surdo e o mudo. E aí ele tocou na língua e ele passou, e falou EFATA. Quando ele falou EFATA, ele passou a ouvir com clareza e falar com eloquência. Eu falei, uau, é isso que eu preciso. Eu preciso ouvir com clareza e falar com eloquência. E esse é o psicólogo de autoridade. Você precisa ouvir. Ouvir, né? Ontem eu estava numa mentoria e a colega falou assim, o que você faz? O que você acha que eu faço? Nossa, me ajuda técnica. Tá? Eu falei, não, sem zero técnica. Para tudo e ouça. Ouça os gritos que ela não está falando. Tem um grito lá dentro que só você vai conseguir ouvir. Aonde é que está a própria relação de campo, né? No SAT clínico, na própria relação de campo, esse contato que é buscado conosco, com o psicoterapeuta, tem essa troca, tem esse sentir, tem essa capacidade, então, de acessar coisas que outrora outra pessoa poderia não acessar. Não. Então, o fazer clínica tem um papel, uma responsabilidade tremenda, e a gente precisa se apropriar dos votos que a gente faz quando a gente está se formando. A gente precisa exatamente isso, Daiane. É o desenvolvimento clínico. Isso se fala muito na Gestalt. Desenvolvimento clínico, né? Esse desenvolvimento de que eu preciso ouvir com discernimento, ouvir com uma certa, sem ruído, e eu preciso, o que eu vou falar tem que ser compreensivo na linguagem dele, seja com uma metáfora, seja com um exemplo, até mesmo de uma maneira que acesse os botões lá dentro dele. Geralmente eu estou conversando, tem uns que até não me vem com essa pergunta, né? Que aí eu falo assim, fez sentido? Até então tudo bem. Eu falo assim, agora me explique o que você entendeu. Ah, ele só faltou me pegar. Cláudia, se não fosse online, eu ia no seu pescoço e amassava, porque eu não quero explicar. Eu falei, mas você entendeu o quê? Afetou, mesmo? Né? Incomodou. Qual foi a chave que virou? Qual foi a chavinha que virou? Porque, gente, a Edna até brincou, né, uma vez que eu peguei e falei assim, vamos nas micro-intervenções. A gente não muda muita coisa dentro, a gente muda pequenas contragotas, entendeu? E quando a gente menos espera, está uma vida totalmente transformada, desembaraçada, né? Mas são... No final das contas, Claudinha, o que é que a gente faz, então, na clínica? O que é que o psicólogo faz? Eu não falo só da clínica no sentido, estou lá no meu consultório atendendo, não. Porque o fazer clínica está onde tem demanda, aonde tem gente. Sim. O fazer clínica pode ser numa praça, num café. A gente está fazendo clínica, a gente tem um olhar clínico para aquele fenômeno que nos aparece, né? E para aquilo que está ao redor, para aquele contexto vivencial. Então, o fazer clínica, ele não é só, eu sou psicóloga clínica, tu atende onde? Né? É assim que eu posso não perguntar. É bem isso, né? Né? Tá muito longe de entender o papel do psicólogo na vida de um ser humano. Quem pergunta, onde é que tu atende?
Gente, eu atendo gente, né? Quais são os espaços que eu vou produzir saúde mental? Onde é que tem gente? Onde tem oportunidade. Aonde tem gente? Né? Tá aí os médicos veterinários que falam que também produz diferença na saúde mental dos bichos. Né? Então, os bichos também precisam de saúde mental. Colega, então, aonde tem falou vida, tem exatamente saúde isso. mental. Esse dia eu estava vendo um colega, eu esqueci o nome dele, ele falou assim, a psicologia é raiz, a psicologia ela é para ser humano, não tem, pronto, a psicologia foi feita para a gente, né? E é interessante que as pessoas elas têm até mais entendimento disso do que nós. Vocês já sentaram numa mesa, vamos supor, numa mesa de casamento, de aniversário, ou até mesmo num barzinho que você foi e tal, e aí tem várias pessoas, né? Aí um fala, você faz o quê? Eu falo, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou design, eu sou jornalista. Ah, que legal! E você? O que você é? Aí eu sou psicóloga. Aí todo mundo parou, todo mundo, vamos mudando aí a posição, gente. A mesa dos tem um intelectual ali. Tem uma psicóloga na mesa, gente. Cuidado com as bobagens que vocês falam. Entendeu? Eu falei, credo, não é bem assim não, né? Mas porque elas já nos consideram, a autoridade está mais nelas do que em nós. Às vezes nós não nos sentimos tão autoridade quanto as pessoas veem. Eu até cheguei a fazer um vídeo, né? Porque teve uma vez que eu estava num certo lugar, não sei se vocês viram esse rios, né? Que a pessoa chegou para mim, você faz o quê? Eu falei assim, eu sou psicóloga, né? E aí ele pegou e falou assim, você é aquela que aperta os botões, como é que fala? Os parafusos soltos da cabeça do povo. Bom, ele entendeu isso. Não é necessariamente isso, mas eu fechando aqui, dentro desse entendimento dele, eu sei de uma coisa, a gente pode até apertar esses parafusos, só que o psicólogo, ele sabe qual é o parafuso que tem que apertar. E para saber qual é o parafuso que tem que apertar, ele tem que estudar, ele tem que mergulhar, ele tem que estudar não somente os livros, a teoria. Nossa, eu tenho aqui a teoria, eu tô aqui fazendo não sei quantas pós-graduação. Não, ele tem que mergulhar na mente do consulente, né? Que ela fala, né? Ela fala consulente. Escutar, todo mundo escuta, né? Agora vamos ouvir, né? Esse consulente. Porque escutar, todo mundo escuta. Outro dia eu recebi uma psicóloga, analista do comportamento, que dizia assim, eu nunca passei por terapia em gestalterapia, né? Mas assim, tu me fala o que é, eu vou fazendo experiência. Eu digo, tá bom, faz. Porque, assim, eu já escutei alguns profissionais dizendo que parece conversa, assim, de amigo, tipo, de mesa de bar. Oxi. Aí eu pensei assim, bom, assim, eu sei que o amigo da mesa de bar, ele ajuda bastante às vezes, ou às vezes atrapalha bastante também. Vai depender, né? Assim como o psicólogo, ele tem o poder de atrapalhar bastante, ou então de ajudar bastante, porque ele tem essa autoridade. Né? E depende de como ele usa esse instrumento que é a própria mente dele. Então, um psicólogo que está longe dessa consciência sobre quem ele é, como você trazia, quem eu sou, né? Esse autoconhecimento, essa apropriação da minha essência, muito raramente, ou melhor, nunca. Ele pode ter 30, 40, 50 anos de experiência. Se ele não souber quem ele é, para onde ele está indo, de onde ele vem, o que ele quer com isso, ele não vai saber ler esse consulente. Essa e ele leitura, acha né? que está ajudando, né? Mas não está ajudando. Não tá. E aí sim, vai ser uma conversa de mesa de bar. Né? Só para explicar, aqui a Day, ela usa a palavra consulente, né? Tem quem usa a palavra paciente. E tem... É chique, a Day é chique, gente. E tem quem usa a palavra cliente, né? O pessoal da ACT mesmo, eles gostam de usar a palavra cliente. Então, não necessariamente, o importante é que aquela pessoa, ela está precisando de uma ajuda e a sua intervenção para com ela vai trazer um termo carinhoso, né? Que você pode estar fazendo. Eu gosto de falar meus amados, né? Meus amados, né? Minhas preciosidades, né? Meus pacientes, eu tenho esse carinho com eles. Amada, amado, você vai fazer terapia essa semana? Como é que tá, né? Então, eu gosto de trazer esse jeito que muitas das vezes foi assim, até
desconstruir daquela ideia da psicóloga engessada que não pode se dar um abraço, que não pode Tem que ter uma olhar no mesa no olho, meio, que igual não o modelo pode nem clássico sequer da a pessoa está psiquiatria. contando uma catástrofe na vida dela e você nem brilha os olhos de emoção. Você compreende. Imagino a dor que você está sentindo. Não, gente, Tipo, olha, tá doendo em mim como sobrenatural. tá doendo em você. Eu sou gente, né? Eu gosto muito do... Eu não sei se foi o Victor Frank que falou essa frase ou se foi o Roger. Tá atendendo uma pessoa, seja outra pessoa, por favor, né? Pessoa com pessoa, né? Nada de O IA, Jung, né? né, que ele Você não tá trazia, aqui com domine a... o Jung, né, que trazia assim, Cláudia, Isso, domine Jung, toda Jung. técnica, mas quando estiver atendendo um ser humano, seja um ser humano. Só que, Pronto, e eu claro, um não ser toquei humano aqui. qualificado para intervir na vida do outro, que é Olha, diferente do amigo, né? é Ser verdade. E humano é interessante qualificado. isso. Porque o que acontece, né? O Jung, ele também ele é riquíssimo também. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente estuda psicologia e a gente vai estudando os autores, as teorias, as ideias, as abordagens, dá vontade de fazer todas. Porque, para mim, todas elas são lindas, são ricas, Verdade. e todas elas Complementares. falam todas elas têm uma linguagem só. Salve o outro. Seja desse método, seja nesse. E o meu método, embora eu sou o TCC, eu não foco, as meninas sabem que estão aqui comigo, eu não foco o TCC, eu deixo a abertura, porque qual é o meu foco principal? É gerar autoridade, é gerar confiança, é fazer com que esse psicólogo avance para cima de R$ 7.000 por mês. Porque muitos, mas eu já tiro 10, pode até ser, então talvez não seja para você. Mas tem muitos que estão com muita dificuldade para conseguir fazer 3, 2, 4 e podem fazer muito mais. Então, para mim, o 7 é o número da perfeição. Então, bora para cima de 7, Eu não recebi menos uma que amiga, 7. Cláudia, essa Isso é semana, que ela dizia dignidade, assim: gente, para um profissional de graduado, com mestrado, com doutorado e que possui dificuldade, às vezes tem que fazer concurso público, trabalhar lá 44 horas dentro de um órgão para ganhar 10, 12 mil e poderia estar fazendo isso em 3 dias, 2 ou dias no não, consultório. né? Ou R$ 1.000, como é os concursos aqui do Cariri. Você trabalha Pois então, de segunda a sexta o dia todo existem para ganhar realidades, né? R$ 1.600. Gente, R$ 1.600 não é mais nem a mensalidade do curso de psicologia atual particular. E, Que tá, isso? Que e, desvalorização e não profissional tem é essa? como. E ele tem que Que ficar 8 horas visão diárias. é essa na classe de psicólogos que não estão lutando por esses direitos e agora a gente está lutando, né, por esse piso que a gente viu que tantos profissionais ganham muito mais e a gente trabalha muito mais. Diz, não, mas é só sentar no sofá e ligar o ar-condicionado e conversar com o povo. Não, gente, isso aí é conversa de sofá eu tenho em casa com pai e mãe. Isso. Não. Não, conversa de sofá não é assim, não, sabe? É intervenção clínica, você tem uma responsabilidade direta na vida do outro. É uma espécie é uma medicina, digamos assim, porque você tem É uma uma leitura medicina da clínica mente, da das mente. conexões Você tem mentais, uma do leitura, comportamento, das você crenças sabe limitantes. que você vai fazer para aquele paciente evoluir e a hora que você vai fazer isso. O amigo não. Ele vai dizer, cai fora disso, mulher. E você não está preparada para isso. Às vezes o cai fora é 10 anos, é 5 anos, e na terapia pode ser em 2, em 3. Não importa, é o tempo do outro. Por isso que eu falo muito aquela música do Gilberto Gil. Né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Né? Não só porque eu vi o aqui e agora lá no conceito da Gestalt, mas porque eu entendi que nossa vida no presente, ela é tudo o que a gente passou o tempo todo. Só que cada dia essa leitura ela pode ser ressignificada. E para isso eu preciso de um profissional qualificado. Então, nós que somos psicólogos, autoridades, a gente tem que, de fato, exercer essa autoridade, porque a gente pode. Né? Qual é o outro profissional que pode acessar profundamente a alma do outro ser humano? Jesus Cristo. Né? Porque o neuro... eu vou logo lançar dessa forma, que eu sou atrevida. Jesus Cristo.
Isso. Aquilo que eu não posso acessar, ele pode. Agora, outros profissionais não têm esse acesso, porque uma consulta de 1 hora, de 40 Porque minutos, ela também, não é vai como se na diz, né, raiz. Dai? Cada um no seu quadrado, né? Não vamos Não, entrar no seu quadrado do outro, quadrado. vamos É um respeitar, conceito vamos respeitar. complementar. Eu vejo tanta gente criticando o psicólogo nisso, e isso me entristece tanto, gente. E eu não estava praticamente assim. Eu tenho mais ou menos uns 2 anos que eu estou com mentoria, e hoje, esse ano, praticamente, que eu estou com foco mesmo, porque eu falo assim, gente, eu preciso ajudar os meus colegas a ganhar autoridade, a ganhar força, a serem a verdade deles, porque chega de pessoas falar que psicólogo não tem competência, que não adianta nada, que eu já fui em tantas psicólogas e não resolveram nada. Chega. Essa é a ordem, a nossa e o nosso movimento é um movimento para psicólogo, psi-autoridade em expansão, porque nós podemos expandir dentro das nossas possibilidades e que são inúmeras, inúmeras. Podemos E estar nós no nunca trabalho, nós estaremos podemos estar prontos. no A gente está esporte, sempre nós podemos estar construindo, nas né? escolas. Olha onde tem, igual a Daiane falou no começo, aonde tem gente pode ter psicólogo, porque cabe perfeitamente. Cabe perfeitamente. Então, a gente está caminhando aqui para fechar, e eu gostaria que a Dai trouxesse aí as suas considerações, principalmente com relação a todo esse trabalho, né, que nós estamos fazendo junto, né, Dai? Eu acredito que já tem uns 4 meses, mais ou menos, e a transformação, assim, tem sido a velocidade da luz, né? Que eu fico, uau, nossa, mas como assim, né? São várias que estão comigo, eu vou estar podendo, assim que na possibilidade, eu vou estar trazendo o depoimento delas, e eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários o que você está achando desse bate-papo, se você se identificou, entendeu? E principalmente, se você quer fazer parte dessa comunidade, se você quer andar junto, porque, gente, quem anda sozinho não chega em lugar nenhum, mas quem anda com um grupo está tendo acesso à inteligência coletiva, a trocas de experiências que não são só experiências de acertos, mas de erros também, porque eu estava estudando sobre o perfumista, e um perfumista, para ele criar um perfume top, que faz alto sucesso aí, digamos, como Carolina Herrera, né? 1.500 ensaios. 1.500 ensaios são 1.500 erros, são 1.500 fragrâncias, 1.500 fragrâncias jogadas no lixo, que não chegou ao ponto, a nota que ele estava buscando. Então, nem sempre a gente está na nota perfeita, mas a gente vai estar sempre buscando essa nota perfeita em conjunto e em unidade. Agora fala você. Olhar para a impotência, olhar para os limites que nós ainda temos quanto profissionais de psicologia, é olhar para o ser humano na sua inteireza. É olhar para o ser humano da forma mais lapidada possível. É entender que o outro que está diante de mim, ele tem limites e ele tem potenciais, assim como eu. Porém, como eu já trabalho os meus limites e os meus potenciais, e eu tenho uma bagagem para intervir, então eu posso sim ser essa autoridade na vida do outro. Né? Então, a mentoria com a doutora Cláudia Fons, ela me trouxe exatamente essa amplitude do que é fazer clínica, né? Da responsabilidade que um psicólogo tem na vida de um ser humano, que não é pequena. E que muitas vezes nós não nos apropriamos disso. Nós brincamos de fazer clínica, nós brincamos com a vida do outro. E o propósito da psicologia não é isso. Não é fazer teste, não é meramente replicar técnicas. Porque a gente vê lá desde a faculdade que tem um bocado de técnica, tem um bocado de instrumento, tem um bocado de teoria. Um monte de gente contribuiu para essa ciência chegar até nós, rica do jeito que ela chegou, de conhecimento. Porém, nós precisamos entender o nosso papel e o nosso lugar. Né? E essa responsabilização humana, ela tem que estar em todo lugar. Por isso que eu falei, nós somos verdadeiros analistas do comportamento e precisamos assumir a responsabilidade disso, porque é muito sério. E a mentoria com a Cláudia me trouxe exatamente essa amplitude.
Eu não sou da bandeira X ou Y. Por isso que eu falei na Laura Pels, quando ela fala da visão holística, ela não está meramente recorrendo a, ao campo, sei lá, da espiritualidade, de algo nesse sentido, não, de tradições, de costumes, não. Ela está olhando para o ser humano na sua inteireza e nas infinitas possibilidades de viver a vida. E como que eu posso ajudar o outro a viver a vida dele, né, de forma mais saudável e leve. Então, só gratidão. O investimento que eu estou fazendo aqui é alto, financeiro, porque é muito válido. Eu estava falando agora há pouco, né? Eu estava interrompendo tua fala, ansiosa, né, para dizer que eu recebi um amigo outro dia com uma proposta bem interessante, mas ela trazia a ideia de que mentoria não funciona, porque é mais uma manipulação de cabeças e nem sempre funciona para um e para o outro. E aí você trouxe no Reels, eu acho, no Stories outro dia, que o que é que não funciona? É aquele que não sai do lugar, é aquele que não se atreve, é aquele que não corre riscos, que tem medo de errar, né? Porque nós fomos criados, eu acho que da nossa geração para trás, nós fomos criados com essa ideia de ser tudo muito bonitinho, tudo muito correto, tudo dentro da linha. E às vezes a gente precisa quebrar esses a priores, que é o que eu chamo de a priores, essa ideia de ser perfeito, de ser tudo organizado, tudo bonitinho, no tempo certo, porque não existe tempo, né, na psicologia. Que tempo é esse? Né? Que tempo é esse? Não existe. Então a gente precisa olhar para o ser humano na sua inteireza, na integridade que ele é. E aí é só gratidão, Cláudia, né, por você me dar essa oportunidade de aprender com você. Tem aquela história, né? Não tem os discípulos de Jesus? Pronto, eu quero ser sua discípula, eu quero caminhar com você, aonde você for, me leve com você, né? Porque é só aprendizado, né? A gente nunca está pronto. Eu posso estudar tudo e ao mesmo tempo não saber de nada, né? E a mentoria me trouxe essa capacidade de ver minhas impotências, meus erros e também meus acertos, aquilo que eu nem sabia o nome. Meu Deus, o que é isso que eu estou fazendo na clínica? Eu fui lá, estudei a teoria e disse, rapaz, isso aqui eu já fazia. Que coisa boa que tem um nome para isso. Né? Então, essa capacidade de criar também de acordo com o contato com o outro, com a experiência do outro. E de avançar, e avançar com medo. Com medo, o medo existe, mas né? vai. Existe o medo, né? mas sem o bloqueio do medo, né? Eu vou sim com medo, mas eu vou, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir, entendeu? Talvez não do jeito que você gostaria, ou talvez até melhor do que você imaginou. Então, é isso que a gente quer trazer, é essa filosofia, é esse, como é que fala? É esse acolhimento a cada psicólogo. E eu costumo dizer, não quero deixar ninguém para trás, né? Só se você quiser ficar para trás. Mas se você não quiser, pode vir com a gente, né, Dai? Que nós estamos aqui para acolher em unidade, né? E a gente, assim, nós andamos muito juntos. E às vezes nas nossas mentorias em grupo, uma dá dica para a outra. Não, e a gente tem meninas de várias, né? De várias, tem a Gestalt, tem outras, Rogeriano. Então, são várias pessoas que podem estar te ajudando. Vários estados brasileiros, né? Várias culturas, várias, né, do Brasil, formas de atuar, né, na psicologia, de fazer psicologia, né? Isso é uma troca riquíssima, né? Uma troca que é uma troca sem assim, não tem como explicar, só vivendo, né, Dai? Né? E eu agradeço você, Como querida. seria, né, se todos os psicólogos pudessem ter essa capacidade de se enxergar e enxergar como alguém que tem algo a nos acrescentar? Porque às vezes a gente ainda vê subgrupos de psicólogos. Né? Uns que querem saber mais, são títulos, são isso, são aquilo outro. No final das contas, quando vai lá para a prática, será que é tudo aquilo mesmo? Então, assim, fechar-se em algo é abafar a riqueza que é o fazer psicologia na prática. Então, essa comunidade, ela funciona com essa partilha de saberes, mas como um constante atualizar do que é cuidar da pessoa humana. Então, tem uma responsabilização gritante, né? Tem uma alegria de entender que o ser humano ele é tão complexo que não tem teoria no mundo que possa explicar o ser humano em sua inteireza. Ou então, eu limitado, preciso,
Isso. Então, eu Descrever, né, preciso Dai? que você, Essa né, teoria Cláudia? para Eu descrever, preciso de todas que estão na nossa comunidade. isso. E eu vou falar uma coisa para vocês, até eu cresço com vocês, né? Eu fortaleço, entendeu? Porque são 30 anos e é muita coisa que passou, muita coisa que aconteceu. Então, às vezes, estar com vocês é um crescimento ímpar para mim também, porque é uma evolução mútua. É uma evolução mútua. E esse é o nosso objetivo de estar aqui, de estar trazendo para vocês esse depoimento. Foi longo aqui, porque o papo foi maravilhoso, foi da além, da além que a gente esperava, né, Dai? Nós tínhamos até feito Adoro. nós tínhamos feito até como é que fala, um roteirinho, né? Nós vamos falar isso, pronto, acabou em 30 minutos. Eu não sei nem mais em quanto tempo nós estamos aqui e dá vontade de nem sair, de ficar É verdade. trocando, falando, né? Porque é muito aprendizado, é muito crescimento, e eu vou falar uma coisa para vocês, tudo numa simplicidade muito grande. Porque, gente, o ser humano é simples, é prático, o ser humano é objetivo, e se a gente não aprender a ter essa leitura na simplicidade dele, na realidade dele, não vai ser toda a nossa bagagem, toda a nossa bagagem científica que vai descrevê-lo. Até porque eu tenho um entendimento muito louco, né? Não sei se você concorda comigo, Dai. Já era para estar fechando, mas eu vou fechar aqui. Lembrei de uma coisa. O ser humano, ele, para mim, ele é um laboratório científico. Cada paciente que chega no meu consultório, né? Eu falo, gente, lá vai eu abrir as minhas ampoletas, lá vai eu começar de novo. Porque por mais que seja uma ansiedade, e até semelhante de outras tantas que eu já tratei, ou depressão, ou sei lá qual, não é a mesma coisa. É mais uma investigação, é mais um mergulho, é mais um teste que às vezes serviu para um e não serviu para outro, é mais uma adaptação de instrumento, de ferramenta que não atendeu, né? Eu até brinco com os meninos que eu sou meio a louca do PDF, a louca dos instrumentos, eu vou pegando tudo quanto é instrumento, vou juntando, né? E eu estava falando ontem com uma mentoranda, eu falei, olha, pega todas as técnicas, deixa do lado, mas não vai nelas não, vai nele. Vai nele. Porque se você vai com técnica sem antes ir nele, você vai aplicar, é como se você estivesse vendendo pneu para quem não tem carro. Vamos dar um exemplo assim. E a Quantas lógica da vezes psicologia não é eu mercadológica, né? Não é nada a ver não, com não isso. adianta, não adianta. Quantas vezes eu já cheguei com material pronto e tudo, e aí eu falei, cara, eu não estou acessando. Por quê? Eu estava vendendo pneu para quem não tem carro, gente. Então, não era isso que estava precisando. E aquela historinha que ele me trouxe não tinha nada a ver com aquilo que realmente estava acontecendo. Até que eu comecei a abrir as portinhas, abrir, ouvindo, acessando, se sensibilizando, tocando, né? Eu fiquei um ano com a paciente nesse nível, entendeu? Até que depois de um ano que eu consegui entrar. De tão fechadinha que era, igual aquelas bonequinhas, né? Aquelas bonequinhas russas, sabe? E não adiantava abrir tudo uma vez, não. Mas muito obrigado, Dai, pela sua presença, Ah, pela sua Cláudia, contribuição. E nós vamos esqueci de estar mais falar. aqui. Pode falar, pode falar. Esqueci de falar. A mentoria também me proporcionou entender o público-alvo, né, que eu consigo produzir uma diferença, que a minha intervenção é mais precisa, porque outrora eu era muito imatura, porque eu dizia, eu sou psicóloga. De quem? Genérica, né? Criança, adolescente, adulto, idoso, casal, família. Sim, mas peraí, cada um tem uma riqueza e uma complexidade tão grande. Qual é o público que eu me identifico mais? E aí eu também foquei. E eu foquei em casais e família, que é um público que, sabe, eu não sinto que eu estou trabalhando, eu sinto que eu estou fazendo uma coisa que me dá tanto prazer estudar como funciona um E até casal, uma como funciona. mudança que você fez, né, no seu Instagram e Facebook, os pequenos detalhes, Claro, as eu não pessoas já sei começaram a nada te procurar, não foi? Você não estava eu nem não sei nada esperando. como é que posta, como é que faz, mas enfim, eu escrevo lá um monte, que eu sou dessas de falar um monte, de escrever um monte, e vou jogando lá, mas enfim, selecionando um conteúdo que possa despertar o casal e a família para o que de fato é ser casal e família, né? E o que a Perfeito. psicologia pode contribuir com isso. Então, a mentoria me trouxe
esse fechamento. Daiane, qual é o campo, né? Você até falou, você poderia falar para mulheres, falar sobre autoestima. Foi. Ainda não é o que eu quero. Eu Não quero tava, falar para homens e eu fui mulheres. sugestionando, a gente foi construindo uma lista, né? Até que Foi. quando a gente Não falou de é isso, casais e Cláudia, não é, família, não seu dá, coração não me ferveu. motiva. Eu quero falar para homens e mulheres se relacionando. Eu quero falar para família, independente de que família é essa, que contexto é esse. Eu quero estar no lugar da família. Eu quero estar nesse meio. Isso foi que seu coração ferveu, porque lembra que eu tinha falado que o nicho tem muito a ver com você e não exatamente com aquilo que você quer fazer. Uma coisa é você querer, outra coisa é aquilo que já faz parte do seu DNA e que vai acontecer naturalmente, porque está tão dentro de você que até as técnicas, tudo que você estudou, elas vão fazer sentido na hora que você vai produzir os seus conteúdos, as suas intervenções, porque está dentro de você. Não é a teoria totalmente esparramada, é aquilo Não é dentro uma de coisa que você eu vou só que você replicar. liga. É uma Isso. coisa que eu experimentei na minha história também, né? E o segredo é assim, a teoria está do lado de fora, mas o DNA está dentro. E o DNA precisa da teoria para encontrar a ciência. Então, quando você encontra o seu DNA, você vai fazer o quê? Você vai conseguir passear na teoria e consolidar todas as suas técnicas, todas as suas abordagens, todas as suas formas de intervenção, porque está em você. Conectando e aí é isso que o homem, que o ser humano está procurando. Pessoas para se conectar de verdade. Pessoas que estão na verdade. E não naquela fantasia de que eu posso ter. Não. A resposta começou em mim. É mais ou menos isso como você falou. A resposta começou em mim. E como eu encontrei o caminho, como eu sou especialista, eu vou ajudar você também a encontrar o seu caminho. Você quer? Vem comigo, que eu tenho uma resposta para você. Porque assim como aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Não é exatamente isso? Então, só gratidão, né, a você, Cláudia, por toda a sua contribuição, por toda essa riqueza de prática, de conteúdo, de domínio, né, por tudo que você faz por tantas psicólogas. E olha que não são só psicólogas no nosso país, tem pessoas também no exterior, né, brasileiros que habitam no exterior, que você tem produzido mudança tanto como psicóloga, né, como psicoterapeuta na modalidade online, também como mentora de psicólogos e psicólogas. Então, aqueles que querem de fato essa amplitude do seu saber, do seu fazer psicologia, podem sim recorrer à mentoria da doutora Cláudia, porque eu provei e eu indico. Muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada. Isso, para mim, a sua transformação, os indicadores do seu voo, para mim, não tem nada que pague, né? É só gratidão e saber que estamos no caminho certo, que é por aí que a gente tem que continuar a nossa caminhada. E estamos juntos, né? Enquanto que aqui tiver, porque não falta, né, todo momento de bater papo, de conversar, de intervir em grupo, em comunidade e crescimento, né? Deus Subimos um abençoe degrauzinho, você. ainda tem muitos outros para a gente caminhar junto. Graças a Deus. É verdade. E você que Pois um está aí, beijo. gostaria de ter mais informação, entre em contato comigo, saber mais, entendeu? E coloque aqui o que essas palavras fez diferença para você, qual foi a chave que virou no seu entendimento aí, o que é que você quer mais que a gente, de repente, tem para te oferecer. Com certeza, um forte abraço para todos, um forte abraço para você, tá? E um ótimo final de semana. Seguimos juntos, né, querida? Beijo. Com certeza, sempre. Beijo. Beijo. Tenha um Tchau, feliz tchau. dia, gente. Tchau, tchau. Para você. Tchau, tchau.